Muito boa tarde, nesta quarta-feira, mais um dia. E eu desejo que encontre você na paz, na alegria que somente Deus pode dar. Você me conhece, sabe que eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos, congrego na comunidade dele, no bairro dos Pimentas, e toda quarta-feira eu estou aqui, quarta-feira passada não foi possível, mas toda quarta-feira eu estou aqui exatamente para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Você sabe que há muitos anos eu leio a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, e de uns tempos para cá, apesar de eu já compartilhar nas reuniões da igreja onde eu congrego, de uns tempos para cá eu resolvi compartilhar também pelas redes sociais. Então você pode me seguir, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, Valdir Silva, né? Eu estou e também nesse canal, tem o portal igrejadecristo.net. Então, são formas de compartilhar um pouco da palavra de Deus que tanto tem assim incentivado. Atualmente eu estou lendo o livro de Lucas, né, e você tem acompanhado um pouco da minha leitura, mas há algum tempo atrás, naquela minha leitura de toda a Bíblia, eu estava lendo o Velho Testamento e eu cheguei no livro de Ezequiel, e por isso eu te convido, Ezequiel capítulo 12, então Ezequiel capítulo 12 é o nosso texto de hoje. Eu quero te convidar para que você dê o seu like, para que você faça a sua inscrição. Se você não é um dos 341 inscritos, aqui é o saldo. E também você pode compartilhar, porque como eu falei, o objetivo sempre é de nós podermos refletir, não somente em compreender a palavra de Deus, mas vermos como podemos fazer para aplicá-la em nossas vidas. Ezequiel capítulo 12. Você sabe que tem um amigo meu, um colega na verdade, ele disse para mim assim: Valdir, se Deus existir mesmo, ele não disse não acreditar na existência de Deus, mas ele disse: se Deus existir, no último dia estamos todos bem. Ele é bom, amoroso e vai assim dar um jeitinho e todo mundo vai para o céu. Infelizmente, essa é uma mensagem que não é somente ele que tem falado. Até mesmo no meio de estudantes da Bíblia tem pessoas que dizem que na verdade, no último dia, Deus jamais deixaria uma criatura sua naquilo que a palavra de Deus chama de inferno ou de perdição. Pois é, mas isso não é de hoje. Na verdade, no capítulo 12 de Ezequiel, nós vamos ler o versículo 22, 23, olha só. Filho do homem, é Deus falando para Ezequiel. Que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Ou seja, o povo de Israel estava tendo um provérbio. Os dias passam e as profecias fracassam? Portanto, diga-lhes, é Deus falando, assim diz o Senhor Deus, darei um basta nesse provérbio, ou seja, esse provérbio de que as profecias de Deus não se cumprem, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes, os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. As profecias vão se cumprindo. Você sabe que o livro de Ezequiel foi escrito e, na verdade, foi vivenciado na época do exílio. O exílio babilônico ele foi realizado no total em cerca de 11 anos. Começou aproximadamente no ano 597 a.C. e foi até o ano 586. Ezequiel foi na primeira leva. Então, a primeira leva foi o Ezequiel. É um dos motivos dos israelitas duvidarem de que Deus iria cumprir e toda a profecia feita pelo profeta assim, Jeremias, de que destruiria a nação de Israel, inclusive destruiria o templo. Então muitas pessoas que não foram naquela primeira leva, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, chegou até Jerusalém e levou uma leva, muitas pessoas não foram. E aí elas pensavam, o pior aconteceu, não vai mais acontecer isso. Pois é, engano deles. Deus utilizou muitos profetas para avisar o povo, em especial os profetas Jeremias e Ezequiel. Porém, Jeremias e Ezequiel eram minoritários no meio de supostos profetas, entre aspas. Pessoas que faziam questão de dizer que da parte de Deus havia uma outra mensagem e fazia questão de contradizer aquilo que profetas como Ezequiel e Jeremias falavam. Pois é, na Bíblia, meus amigos, meus irmãos, você que está me assistindo, o mensageiro fiel de Deus, ele sempre vai remar contra a maré. Os verdadeiros profetas de Deus, por serem minoritários e trazerem a verdade de Deus, e a verdade de Deus nem sempre é aquilo que o ser humano quer ouvir,
eles não agradam os ouvintes. E por esse motivo, às vezes, um profeta de Deus, se você é um pregador de Deus e a sua mensagem não é popular, talvez seja um indício de que é uma mensagem realmente de Deus. Se a sua mensagem é muito popular, cuidado. Você pode talvez ser um pregador de autoajuda, que fala somente aqueles textinhos da Bíblia que consolam, que dão promessas, mas não fala da contrapartida que Deus exige de todo aquele que o segue, que é a obediência. Mas para quem é um profeta de Deus e não é popular, pode ter certeza, o próprio Jesus também não foi popular. Lá em João capítulo 1, versículo 11, diz o quê? Que ele veio para o que era seu e os seus não o aceitaram, os seus o rejeitaram. Então, quando uma pessoa, um pregador do evangelho, ele não é aceito, não é para ficar chateado, sabe por quê? Porque você e eu não somos melhores do que Jesus. Jesus foi rejeitado na sua época. Os apóstolos, no caso aqui, no texto de hoje, profetas como Ezequiel e profetas como Jeremias foram rejeitados na época. Então é normal que a maioria das pessoas talvez rejeitem a nossa mensagem. Então o texto que eu li naquela época, né, quando eu li Ezequiel, assim, capítulo 12, me lembrou um pouquinho de um texto que foi escrito na época, já no Novo Testamento, quando fazia 40 anos mais ou menos que Jesus tinha já subido para o céu e as pessoas estavam zombando, e o apóstolo Pedro fala dessa zombaria. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias, nós já estamos nos últimos dias. Desde que Jesus subiu para o céu e estabeleceu a igreja aqui na terra, estamos nos últimos dias. Mas lembrando que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o apóstolo Pedro diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, em todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois é, como eu falei, quando Pedro escreveu essa carta, já havia se passado cerca de 40 anos. E muitas pessoas que ouviram falar que Jesus voltaria, e ele não tinha voltado ainda, como não voltou até o dia de hoje, falavam: não vai acontecer. E aí resolveram não somente viver da maneira como queriam, mas ainda zombar daqueles que acreditavam assim nas profecias de Jesus, naquilo que Jesus tinha falado. Então os zombadores falavam: onde está a promessa? Bem semelhante ao que viveu Ezequiel no texto que nós lemos na sua época. Agora, olhemos a resposta de Deus na época de Ezequiel, no Ezequiel 12, 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será adiada, porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor. Enquanto vocês que são da casa rebelde ainda estiverem vivos. De fato, na época de Ezequiel havia uma profecia de que a cidade seria destruída, e durou 11 anos, assim, entre o começo e o final da destruição de Jerusalém. Em 11 anos tudo se cumpriria. Agora, na época do apóstolo Pedro, já tinha se passado 40 anos. E os zombadores, assim, falavam mal dos cristãos, ficavam tirando sarro. E olha só o que o Pedro diz no versículo 10 da sua carta, 2 Pedro 3,10. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ou seja, para Deus, faz 3000 anos que Davi viveu entre nós. Pois é, para Deus faz apenas 3 dias. Faz 2000 anos, quase 2000 anos que Jesus Cristo subiu para o céu. Na ótica de Deus, é como se Deus não é limitado pelo tempo, é como se fossem apenas 2 dias. Então o tempo de Deus e o nosso tempo é muito diferente. E aí o Pedro diz, continua dizendo: porém o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, sem avisar. Naqueles dias os céus passarão com grande estrondo, ou seja, a terra vai ser destruída. E os elementos se desfarão pelo fogo. Lembra que Deus prometeu lá em Gênesis 9 que não mais destruiria o mundo com água? Pois é, Pedro está falando, realmente, não vai ser com água, vai ser com fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, nessa manhã dessa quarta-feira, eu quero dizer para você que o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas a palavra de Deus diz: o dia do Senhor virá, como o ladrão. O ladrão não liga na sua casa dizendo: eu vou te assaltar.
Ou o ladrão não te liga antes de você sair de casa e diz, em tal lugar eu vou te pegar. Não. Se o ladrão fizesse isso com você, você iria se precaver. Pois é. O dia do Senhor será como um ladrão, ou seja, de maneira inesperada. E o seguidor, por isso que o seguidor fiel de Jesus está sempre vigilante. Costumo dizer, gosto daquela frase, ele tem os pés na terra, porque vivemos nessa terra e não sabemos quanto tempo viveremos, mas a cabeça está no céu. Olhando, porque a qualquer momento vai apontar nos céus Jesus Cristo, o Filho de Deus. O sinal de Jesus vai aparecer nos céus. E pode até aparecer quando eu e você não estivermos vivos, mas precisamos estar sempre preparados, por quê? Porque pode aparecer a qualquer momento. Ele diz, então por esse motivo, podia ocorrer na época de Pedro, e não ocorreu, pode ocorrer em nossos dias, nós estamos em 2023, pode ser que nós não entramos em 2024, Jesus assim chegue antes, estamos no mês de março, pode ser que não chegamos a abril, Jesus pode voltar antes. Porém, o Senhor pode voltar daqui a 1000 anos ainda. E por isso, o importante que a Bíblia está querendo dizer é a palavra vai se cumprir. E precisamos estar sempre assim preparados, obedientes. O que é estar preparado? É estar obediente. É todos os dias buscar conhecer na palavra de Deus qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, para que um dia nós passemos a eternidade junto com eles. Então todos os dias nós lemos a Bíblia, nós meditamos, nós refletimos nela, nós compartilhamos com os outros, queremos proclamar, porque queremos que a maior parte das pessoas, o maior número possível vá para o céu junto conosco quando Cristo voltar. Só que além de compartilhar, nós precisamos o quê? Estar vigilantes, olhando a nossa própria vida, para saber se estamos vivendo, uma vez que essa mensagem dita que uma vez salvo, sempre salvo, não é verdadeira. Enquanto permanecermos fiéis a Jesus, ele diz, ser fiel até a morte, Apocalipse 2:10, dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, não adianta ser fiel por alguns dias, por alguns anos, e quando Jesus nos encontrar, nós não estarmos mais fiéis a ele. E olha só, o apóstolo, agora Paulo, ele na sua época, ele também falou algo semelhante. Lá em Tessalônica, já tinha passado mais ou menos 30 anos da subida de Jesus para o céu, e havia pessoas que acreditaram em Jesus e tinham morrido. E os vivos falavam, e agora? O Senhor não voltou, porque na mente daquele povo, Cristo voltaria a qualquer época, que deve ser a nossa mente também. Ele pode voltar a qualquer momento. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:16-18. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja só, as pessoas que tinham morrido naquela época, como nos dias de hoje, os que morreram em Cristo, veja bem, os mortos em Cristo, morreram confiando no sacrifício de Jesus, morreram obedientes, morreram fiéis, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. O arrebatamento só tem essa palavra aqui. Esse arrebatamento que muitos pregam, de que a igreja vai subir primeiro, assim, ficará aqui. Isso não é bíblico. Seremos arrebatados exatamente no mesmo momento. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, serão assim transformados e encontrarão com o Senhor. Depois nós, os vivos, seremos transformados, arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Encontraremos Jesus nos ares. Ele não descerá nessa terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Pois é, como é que eu quero terminar essa mensagem? A palavra de Deus foi cumprida nos dias de Ezequiel. Muitos sofreram por causa da sua incredulidade. A palavra de Deus se cumpriu na época de Jesus, quando ele disse que Jerusalém seria destruída nos anos 70, que os cristãos deveriam fugir. Os que foram fiéis a Jesus fugiram e não morreram junto com os demais. A palavra de Deus vai se cumprir no momento oportuno dos nossos dias, que somente Jesus, somente Deus conhece. O importante é estarmos preparados para alegres quando... Imagina que Cristo hoje, que o sinal do Filho do Homem apareça nos ares, depois que tudo ficasse escuro, surge o sinal. Qual vai ser a sua atitude? Eu sei. Todos nós ficaremos até certo ponto temerosos. Mas
Aquele que passou pelo crer, arrepender, confessar, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e continua fiel, acrescentado na igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra, poderá dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. 1 Coríntios 16, 22. Enquanto isso, mesmo que rejeitados por alguns, como mensageiros de Deus, preguemos somente aquilo que Ele nos ordena e autoriza, encontrada na Bíblia, as Escrituras Sagradas, os 66 livros da Bíblia, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo. E vamos pregar toda a verdade de Deus, sem mudar nada, sem suavizar nada, sem alterar nada, somente a verdade de Deus, porque como o tema de hoje é a palavra de Deus nunca falha. E tenha certeza, jamais nos arrependeremos se colocarmos toda a nossa fé em Jesus e na sua palavra. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, que ela está escrita assim para você poder compartilhar com quem você quiser. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira.